Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é mais um daqueles episódios em que o Senhor se apresenta na casa de um dos fariseus. Nós conhecemos a relação que Jesus tem com os fariseus, porque é sempre uma relação tensa que Jesus tinha com os fariseus, mas não porque Jesus provocava esse tipo de tensão, porque ele gostava de ter essa relação tensa com os fariseus. A gente escuta inúmeras passagens do Evangelho em que o Senhor provocava os fariseus. Hoje, enquanto eu rezava com esse Evangelho, me recordava do capítulo 23 de São Mateus, que é um capítulo muito duro, em que o Senhor tece inúmeras críticas aos fariseus, chama os fariseus de sepulcros caiados, falam que eles são hipócritas, e fala para que as pessoas imitem o que os fariseus falam, mas não o que eles fazem. Então, o Senhor, inúmeras vezes, critica esses homens e acaba gerando sempre uma relação de tensão para com eles. Mas por que o Senhor faz isso com esses homens? Será porque Jesus não gostava deles? Será que é porque Jesus queria humilhá-los, envergonhá-los, fazer com que eles passassem vergonha diante das pessoas? Certamente que não. Hoje, ouvindo esse Evangelho, é claro que a gente pensa logo na cura que o Senhor faz desse homem hidrópico, né? Algumas traduções da Escritura vão dizer que era um homem que estava muito inchado, um homem doente diante dele. Mas talvez a cura que passa despercebida desse Evangelho é a cura que o Senhor quer fazer no coração dos fariseus. Porque vejam, não é que Jesus talvez consiga curar esses corações, mas, em primeiro lugar, o que o Senhor quer fazer nessa visita é alcançar o coração dos fariseus que estão empedernidos, estão como pedras. E o Senhor visita a casa desses homens, não tanto para curar aquele hidrópico, não tanto para curar aquele que estava com os seus membros inchados, mas, em primeiro lugar, para fazer uma cura que é mais difícil do que essa, que é a cura do coração daqueles homens que estão como pedra diante de Jesus. E vejam que bonito, hoje nós estamos celebrando aqui essa missa votiva ao Sagrado Coração, porque hoje é a primeira sexta-feira do mês de novembro, e hoje a tradição
piedosa da igreja nos recomenda a lembrarmos do coração de Jesus. E esse evangelho é um evangelho também um pouco propício para que a gente recorde um pouco de como é o coração de Jesus. Percebam como começa esse evangelho. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa do chefe dos fariseus. Vejam o coração de Jesus nesse evangelho. Jesus conhece os corações dos homens, nada é escondido para o Senhor. Jesus sabe o que os homens pensam, Jesus sabe as intenções dos corações das pessoas. Vamos nos recordar, por exemplo, daquela última ceia em que o Senhor se virou para Pedro e disse assim: tu me trairás. Antes que o galo cante, tu me negarás. 3 vezes. Disse para Judas e disse: aquilo que tu tens que fazer, faze logo. Não surpreendeu o coração de Jesus a negação de Pedro, não surpreendeu o coração de Jesus a negação de Judas, porque ele conhece as intenções do coração. O Senhor conhece não só as ações externas, mas ele conhece a intenção. É óbvio que ele sabia quem eram esses fariseus. É óbvio que eles sabiam que esses homens queriam de algum modo matá-lo. Quem foi à missa ontem, ou quem leu o evangelho de ontem, viu que também os fariseus diziam para Jesus assim: olha, vai embora porque Herodes quer te matar. O Senhor sabia que Herodes queria matá-lo, o Senhor sabia que os fariseus também queriam matá-lo, mas vejam, Jesus foi comer na casa dos chefes dos fariseus. E não foi comer num subalterno dos fariseus, foi na casa do chefe, na casa daquele que comanda o grupo dos fariseus, ou seja, naquele que tem na cabeça e no coração a intenção de dar ordens aos fariseus para que persigam Jesus, para que façam Jesus cair numa armadilha. Jesus vai na casa dele, Jesus visita a intimidade dele, o Senhor partilha o prato, partilha a comida com ele. Por quê? Porque o Senhor quer entrar na intimidade daquele homem. E Jesus entra na casa daquele homem não como um acusador que quer jogar aquele fariseu contra a parede para dizer: você está errado, você é pecador, você tem que se converter. Jesus entra na casa dele para tentar convencer de algum modo de quem está diante dele é o Senhor daquele fariseu. O Senhor entra na casa daquele fariseu, mesmo sabendo que eles tinham um coração de pedra, para tentar curar, para tentar tirar aquela dificuldade que ele tinha de crer em Jesus. Porque no fundo, quem é que estava diante do fariseu? Quem estava diante do fariseu era o próprio Deus encarnado. Quem estava diante do fariseu era o Deus que tinha criado aquele fariseu. Quem estava diante do fariseu era aquele Deus que poderia salvá-lo. Era aquele Deus que queria transformar o coração daquele homem. Então Jesus fazia de tudo para tentar convencer aquele homem de quem ele era. Ele entra e visita a sua casa e come com ele. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com a nossa vida porque nós também somos muitas vezes esse fariseu. Os fariseus eram aqueles que conheciam a palavra do Senhor, e Jesus não nega isso, porque Jesus diz: o que eles falarem vocês façam, porque conhecem a palavra, mas não façam o que eles fazem. E muitas vezes nós somos esses fariseus também, que conhecemos a palavra, que sabemos às vezes até de cor os versículos do Evangelho, que conhecemos aquilo que o Senhor nos pede, mas muitas vezes somos lentos para deixar essa palavra transformar a nossa vida. Talvez nós viemos muitas vezes às adorações, ao grupo de oração, às santas missas, mas poucas vezes nos deixamos transformar por essa palavra. Mas vejam como o Senhor nos trata, porque conhecendo os nossos pecados, conhecendo a nossa lentidão, conhecendo a nossa hipocrisia, o Senhor também entra na nossa casa. O Senhor também partilha do nosso prato. Isso que significa celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Porque vejam, quem é o coração de Jesus? O coração de Jesus é aquele que não suporta nos ver distante dele. O coração de Jesus não suporta ver você diante dele, longe dele. E é por isso que ele se inclina, Deus que vivia lá no céu, na sua magnificência, na sua onipotência, na sua felicidade, ele decide sair do céu e descer do céu, se fazer homem, para se encontrar conosco.
ele faz você ficar forte, né? Nós crescemos com as nossas mães dizendo, né? Nós temos que comer para crescer, não é verdade? E o alimento faz isso conosco, né? Ele nutre a nossa vida, ele fortifica o nosso corpo, mas ele mantém também a nossa vida biológica. O que a Eucaristia quer fazer conosco? O que a Eucaristia quer fazer com você? A Eucaristia quer manter em você não a vida biológica, mas a vida sobrenatural. A vida espiritual que Deus quer que você cultive no seu coração. Mas não só manter, mas quer fazer crescer. Como é que você se aproxima do altar para comungar Jesus, que é a tua refeição? Será que você se aproxima do altar de modo distraído, pensando em outras coisas? Ou como se fosse mais uma comunhão? É o Cristo vivo que vem na tua casa. É o Cristo vivo que entra no teu coração. Não é um pedaço de pão. Não é um alimento qualquer. Não é um alimento que você pega e joga fora, ou que você guarda no armário, ou que você guarda na despensa. É o alimento de vida eterna que nós ajoelhamos diante dele. É esse que vai entrar no teu coração, e não na tua casa, mas no teu coração. Conta-se que São Felipe Neri, quando algumas pessoas que participavam da sua missa comungavam a Eucaristia de modo distraído e já saíam correndo da missa sem esperar a missa acabar, ele mandava 2 coroinhas irem atrás daquela pessoa na rua com tochas acesas na mão, com velas acesas. E a pessoa saía na rua com 2 coroinhas com velas acesas. E a pessoa não entendia nada. Falou, o que está acontecendo? E aí a coroinha dizia assim, o padre mandou dizer que quando nós saímos com o Santíssimo na rua, nós temos que levar velas acesas do lado. Que a pessoa não se dava conta de que o Santíssimo Sacramento estava dentro dela. Que a pessoa não se dava conta de que aquilo que ela estava comendo era o Cristo vivo que está ali, não para ser abandonado, não para ser esquecido, não para ser comido como qualquer outra comida, mas para ter relação de amor com você, de amizade com você. Jesus está dentro de nós para falar conosco, para se relacionar conosco. E quantas comunhões nós deixamos o Senhor sozinho na nossa casa? Quantas comunhões nós abandonamos o Senhor e deixamos Ele como se não tivesse ninguém ali? Como você recebe o Senhor dentro da tua casa? Porque o Senhor não visita a tua casa física, mas Ele entra dentro de você. Você não vai ter uma relação tão íntima como ninguém, senão no momento da comunhão. Jesus entra dentro de você. Jesus é todo teu, Ele faz teu escravo. Ele se faz teu escravo. Para que você fale com Ele, para que você escute, para que você goze da presença dEle, para que você experimente a presença dEle. Nem com os anjos Jesus faz isso, porque os anjos não comungam a Eucaristia. Nem os anjos do Senhor recebem essa presença no coração, porque não podem fazer isso. E foi por isso que Satanás se orgulhou de ódio contra a Virgem Maria, contra o Verbo encarnado e contra você. Porque ele não quis se submeter a um homem como Deus quis se submeter a um homem. Deus se submete a você, fazendo o teu alimento, para entrar no teu coração, e para ouvir as tuas palavras na hora da comunhão, para ouvir as tuas palavras na hora da ação de graças, para ouvir o que você tem a dizer, e para te dar muitas graças. Quantas graças nós perdemos porque comungamos mal? Quantas graças nós perdemos porque não tratamos o Senhor no nosso coração com amor, quando Ele se derrama no nosso coração. Não existe nenhuma preocupação que seja maior no momento da ação de graças do que tratar Jesus com amor. Jesus é todo teu. Jesus não está preocupado com mais nada senão com o teu coração, para te dar graças, para te fazer crescer no amor, para fazer você experimentar a alegria que é viver na presença dEle. Ou até mesmo para fazer você vencer aquele pecado que você não consegue vencer sozinho. A hora da ação de graças, meus irmãos, é a hora da visita de Deus no nosso coração. É quando o Senhor visita, numa visita muito mais íntima do que nós podemos imaginar, muito mais íntima do que nós podemos ter com qualquer outra pessoa. O Senhor está dentro de nós. E vejam, muitas vezes no Evangelho acusavam Jesus de andar com os publicanos e pecadores. Olhava-se para Jesus e dizia assim, Ele anda com os pecadores e come com os pecadores. Talvez as pessoas pudessem repetir essa frase olhando para nós. Jesus faz refeição com os pecadores, porque o que vai acontecer daqui a pouco é uma refeição que Ele vai fazer conosco. Nós somos os pecadores com quem o Senhor faz refeição.
com quem o Senhor faz alimenta, com quem o Senhor partilha do prato, somos nós. Mas vejam, existe uma coisa que depende de nós. O Senhor vem, Ele faz refeição, Ele se dá a nós na comunhão, mas depende de mim e de você as graças que vamos receber. Porque o Senhor, Ele se dá inteiramente. Mas o Senhor disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. E bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei a ceia com ele. O Senhor quer entrar no nosso coração, mas Ele vai respeitar o modo como você vai tratá-lo. Ele vai respeitar o modo como você vai estar com Ele. O Senhor tem muitas graças reservadas para a comunhão eucarística. O Senhor tem muitas graças reservadas para esse momento, mas depende de nós, meus irmãos. Depende do nosso trato com o Senhor. Santa Teresa de Jesus dizia que a oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Essa tem que ser a nossa relação com Jesus. Um trato de amizade. Um trato de amizade. E naquele momento em que o Senhor vem ao nosso coração, na nossa casa, como Ele visitou esse fariseu, Ele não espera outra coisa de nós, senão amizade, senão amor, senão reciprocidade. Vejam, nós celebramos hoje a missa do Sagrado Coração, recordando o Senhor nessa primeira sexta-feira do mês, e o Sagrado Coração de Jesus é esse coração que pulsa de amor por nós. A Eucaristia é Cristo vivo. Quando você comungar a Eucaristia hoje, quando você receber o corpo do Senhor hoje, saiba que o Sagrado Coração está entrando em você. Jesus está pulsando o coração dele dentro de você. Ele dizia, quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, com o seu Sagrado Coração, ele dizia assim, eis o coração que amou tanto o mundo e que só recebe dos homens ingratidão. Que o Senhor não fale de nós essa mesma frase. Que o Senhor, a pensar em você e a pensar nas comunhões que você faz, nas comunhões que nós fazemos, Ele não repita essa frase. O coração que amou tantos homens e só recebe ingratidão. Mas que o Senhor, quando repousar no nosso coração, Ele encontre no nosso coração acolhida. Ele encontre no nosso coração amor, amizade, adoração, respeito, intimidade. Porque o Senhor vem com o coração repleto de graças para derramar sobre nós nessa visita que Ele faz à nossa casa. Mas nós precisamos acolher o Senhor. Nós precisamos dar importância a esses minutos de ação de graça que fazemos quando o Senhor está dentro de nós. Porque esse, meus irmãos, é o momento de maior intimidade que nós temos. Eu termino essa homilia fazendo também eco às palavras da mesma Santa Teresa, que meditava o mistério da Eucaristia, e ela dizia a Deus Pai, ela dizia assim, mas Eterno Pai, como consentistes? Como quereis ver cada dia o vosso amado Filho em mãos tão indignas como as nossas? É um mistério que espantava o coração dos santos, que meditavam muito nesse amor de Jesus. Precisa nos espantar, meus irmãos. Esse grande Deus, esse misericordioso, que desce não só a essa terra, mas desce na terra suja e pecadora do nosso coração. Que eu e você, nessa missa de hoje, possamos devolver ao Senhor o grande amor que Ele tem por nós. Porque antes de amarmos a Deus, nós fomos amados. Santo Tomás dizia que a causa do amor é se sentir amado. Se talvez você não se sinta amado por Deus, talvez você tenha se esquecido do amor de Deus, peça hoje nessa missa, Senhor, eu quero recordar o amor que o Senhor tem por mim. Eu quero recordar o quanto o Senhor me ama. Eu quero recordar, Senhor, o quanto o Senhor deseja estar comigo. Como dizia o Salmo de hoje, o Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Nós precisamos recordar. Talvez seja a oportunidade de você pedir a Jesus nessa missa, Senhor, me faz recordar as grandes maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Me faz recordar o quanto eu sou amado. E essa lembrança do amor de Deus vai fazer com que o nosso amor seja mais puro, seja mais verdadeiro, seja mais fervoroso. Vamos pedir nessa missa que o Senhor torne o nosso amor mais puro, mais verdadeiro, para que a gente possa acolher cada vez melhor essas visitas tão constantes que o Senhor faz à casa do nosso coração. Com todo o meu coração, de toda a minha alma.
de ti, meu Senhor.